Olá, olá, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre como construir uma equipa na NFL. Olá Nuno, bem-vindo, tudo bem contigo, meu amigo? Está tudo ótimo. Oi, hello! Oi, hello, estás a entrar aqui à Joaquim Ovelhas. Joaquim, olha. Olha, estou-te a ligar, não estou-te a ligar, estamos a falar, porque estamos na plena semana de mercado livre, não é? E eu pensei, como é que nós podemos... Há muitos tópicos, há muita conversa, nós podemos fazer um podcast quase para falar sobre cada... Eu, por exemplo, estava vontade de fazer um podcast só para falar do Fitzpatrick em Washington, ou para falar daquilo que os Patriots estão a fazer e poderemos fazê-lo mais ao longo dos próximos tempos. Mas eu pensei, há tanta coisa a acontecer, tanta dinâmica interessante, que eu pensei, nós temos que abordar aqui as diferentes abordagens que equipas estão a ter para construírem ou reconstruírem as suas equipas para o futuro. Porque há equipas que estão a ser hiper agressivas, como é o caso dos Patriots, há equipas que estão a ser incisivas, como por exemplo os Chargers, foco na linha ofensiva, e depois há equipas que estão a ser extremamente passivas, como os Eagles, como os Colts, que não fizeram rigorosamente nada, por exemplo. A minha questão para ti é, como é que tu achas que é a melhor maneira de construir uma equipa na NFL? É através do mercado livre? É através do draft? É através de trocas entre equipas? Qual é que é aqui um bocadinho a tua opinião? Eu acho que não há uma resposta certa, não é? No fundo tens aqui várias hipóteses, mas idealmente, não é? Idealmente, a estrela de uma equipa de futebol americano e a peça que normalmente é considerada fundamental para uma equipa de futebol americano é o quarterback, que normalmente vai acabar por oferir bastante, ou seja, muito do teto salarial da equipa, ou uma percentagem muito alta do teto salarial da equipa, o chamado cap, que depois basicamente vai interferir com o que é que as equipas podem precisamente ir buscar ao mercado livre por terem ou não terem dinheiro, faz. E idealmente uma equipa escolhe o Patrick Mahomes. Yeah. É isto. Para construir uma equipa vencedora de Super Bowl é escolher o Patrick Mahomes. Sim, Pronto, e está feito. mas a questão é que não há um Patrick Mahomes todos os anos, não é? O Sim, problema é esse. não há um Patrick Mahomes nem todos os anos e muitas vezes as equipas não têm oportunidade de escolher esse quarterback no draft, ou porque é escolhido antes e tem tido uma boa prestação, ou e este tema é muito interessante. Eu vi agora há pouco tempo o podcast do Rich Eisen, que eu sigo e gosto muito, e ele falava que, por exemplo, nos últimos 10 anos de Super Bowls, houve, todos sabemos, Tom Brady, não é? Houve Tom Brady a ganhar Claro, muitos desses claro. Super Bowls, Sim. mas dos últimos 10, 4 Super Bowls foram conquistados por quarterbacks no contrato de rookie. Ou seja, que lá está, que é um contrato amigável para a equipa, de certa forma, porque vamos ver, por exemplo, Patrick Mahomes, quando ganhou o Super Bowl, o número de cap do Patrick Mahomes era 4 milhões e meio. Ou seja, não é nada para um quarterback titular. É 2%, pouco mais de 2% do teto salarial da equipa. O Russell Wilson, quando ganhou o Super Bowl, era 0,6% do cap. 0,6%. O número de cap do Russell Wilson era 681 mil dólares. Não é nada, Não é era nada. oferecido. E o que é que isto faz? Faz que quando os Seahawks ganharam com o Russell Wilson, qual é que era a outra peça? A outra peça era a Legion of Boom. Tinham dinheiro e capital para investir para construir uma defesa sólida
que basicamente transportou os Seahawks até ao Super Bowl e depois rebentou completamente com os Broncos do Manning na altura. Isto são os 4 quarterbacks. Foi o Mahomes, foi o Carson Wentz, que não jogou a Super Bowl, mas transportou os Eagles até aos playoffs. Depois Russell Wilson e Joe Flacco na altura com os Ravens. Os outros quarterbacks é basicamente Tom Brady e Eli Manning e Peyton Manning, basicamente, que por si só também é muito interessante. Sim, ou seja, conseguimos inferir que para teres uma equipa de Super Bowl é quase antítese de teres um quarterback muito bem pago. Não podes fazer, tens que ter aqui quarterbacks em contratos amigáveis para com as suas equipas. Sim, é precisamente isso que estava a dizer. E se formos pensar um bocado, Tom Brady sempre foi associado a ter contratos amigáveis com os Patriots, ou seja, facilitava a questão contratual. Estas questões contratuais e como as equipas estão a dar a volta ao teto salarial também é muito interessante, porque podemos olhar, por exemplo, para o Dak Prescott, que recebeu agora aquele contrato massivo de 4 anos. E se formos ver qual é que é o impacto no teto salarial de Dak Prescott, é 9%, ou seja, está entre um contrato de rookie e um contrato dos outros quarterbacks mais veteranos que ganharam o Super Bowl, que rondava ali os 12, 13% em termos de impacto salarial. Por outro lado, tens quarterbacks, por exemplo, Russell Wilson hoje em dia, que tem um impacto de 18% e Aaron Rodgers de 20% para a equipa dos Packers, que basicamente é um quinto da equipa, um quinto do dinheiro que a equipa tem para investir está investido num jogador que é Aaron Rodgers. É muito dinheiro. É muita fruta. E olha, ainda bem que pegaste no exemplo do Russell Wilson, porque também saíram esta semana aqui alguns relatórios sobre a tentativa de aquisição por parte do Chicago Bears ao Russell Wilson, em que deram, alegadamente, obviamente, 3 escolhas de primeira ronda, uma de terceira e 2 jogadores titulares. Os Seahawks terão declinado esta oferta e focaram-se ou querem-se focar em manter o Russell Wilson em Seattle e seguirem com o seu quarterback, que é um franchise quarterback, não há a mínima dúvida. Tu achas que faz sentido ou achas que isto era uma oportunidade que os Seahawks estão a deixar de passar de reconstruírem a sua equipa e tentarem aqui construir, lá está, uma equipa que seja competitiva na NFL, onde ter um quarterback, se calhar num contrato mais ágil, mais amigável, poderia fazer mais sentido? Sim, era precisamente isso, aqueles 18, 19% quase que o contrato do Russell Wilson come do teto salarial da equipa, é muito impactante, mas por outro lado, Russell Wilson é um talento geracional, como tínhamos falado há pouco, e estes grandes investimentos são precisamente para este tipo de jogadores. Mas isto aqui, entre os Bears e os Seahawks, há aqui um problema muito grande, que é Matt Nagy e Ryan Pace estão num ano de mata-mata, ou seja, o investimento que vão fazer e este investimento de oferecer 3 escolhas de primeira ronda que impacta os próximos anos dos Bears, também é muito bonito se não tivermos lá, não é? Se deixarmos isso para os outros tratarem. Mas o que eu quero dizer é, e por outro lado, Pete Carroll, que apesar das prestações boas que tem feito desde que chegou aos Seahawks, também está a ficar velho e algumas queixas, principalmente, por exemplo, agora a questão de Russell Wilson querer ter alguma voz no plantel ou mais voz na escolha do plantel. Também mete aí qualquer coisa de se calhar Pete Carroll pode estar na porta de saída. E isto mete aqui um confronto, não é? Que é Ryan Pace e Matt Nagy nos Bears podem fazer um investimento que, se não resultar e eles forem despedidos, apesar de que se forem buscar Russell Wilson, eu não acredito que isso vá acontecer,
ok? Melhora Achas, automaticamente a achas equipa. que ele chega e a equipa fica imediatamente noutro âmbito? Sim, fica automaticamente muito melhor a equipa. Eu acho que o Russell Wilson vai fazer a equipa para onde for, se for, melhor automaticamente. Mas por outro lado, Pete Carroll, se perde Russell Wilson e se é despedido por perder Russell Wilson, porque o quarterback que vem ou que viria teria que ter uma boa prestação, para que é que lhe interessa o futuro dos Seahawks, não é? Se pode ser despedido se trocar o seu jogador estrela. Portanto, isto vai ser muito complicado. Eu não vejo Pete Carroll a querer trocar Russell Wilson, vejo Russell Wilson a querer sair dos Seahawks. Pois é, isso é completamente diferente, sem dúvida. E ainda por cima, os Seahawks têm tido ótimas prestações ao longo dos últimos anos. Mas pronto. Sim, imagina, eu acho que um tópico ou um apontamento tem sido comum aqui a nossa conversa é que quarterback é fundamental nos dias de hoje da NFL e sem um quarterback, não tem que ser um franchise quarterback, mas um quarterback sólido, capaz, adequado ao sistema, é impossível de uma equipa ser competitiva e de se construir aqui um plantel. A minha última questão aqui relacionada com toda esta dinâmica de como construir a equipa é a abordagem que as equipas têm estado a ter, algumas é de tenho dinheiro, então vou buscar todas as peças disponíveis que existem no mercado. Tu achas que essa é a abordagem correta ou a abordagem deve ser eu vou esperar, eu vou ser incisivo naquilo que eu vou buscar e eu vou buscar o melhor jogador para a minha posição, para o meu sistema? Como é que tu achas que deve ser aqui? Obviamente, não me venhas com a resposta do encontrar um equilíbrio no meio, mas Claro. qual é que tu achas? Aquela resposta fuga. Aquela resposta Eu fuga. pensei que ia dizer que era uma resposta a Pedro. Que era, mas... Era. Não, mas como é que tu achas que é aqui a melhor abordagem? É, tenho dinheiro, vou gastar os melhores jogadores que eu conseguir encontrar, independentemente de encaixarem bem no sistema ou não, idealmente encaixa no sistema, obviamente, ou então ser incisivo, buscar o jogador certo para a posição certa. Vou ter que trazer aqui um tema que não queria trazer, mas pronto. Sim, eu não queria trazer este tema para aqui, era segredo e eu não queria falar sobre ele. Não, mas muito rapidamente, aquilo que eu acho que se deve fazer é aquilo que os Patriots fizeram agora no mercado livre. Lá está, foram incisivos, foram buscar os jogadores que queriam ir buscar para o esquema que têm instalado em New England, talvez tenham pago um bocadinho excessivamente por algum desses jogadores, mas lá está. Eram jogadores que Bill Belichick queria no seu sistema e que sabia que iam funcionar no seu sistema. Portanto, acho que a forma como Bill Belichick tratou esta off-season até agora foi brilhante e acho que é a maneira para uma equipa que, de certa forma, tem dinheiro, tem peças em falha e, acima de tudo, tem um treinador e general manager que sabe o que quer, é atacar como Bill Belichick atacou. Sem dúvida. Aqui, da Belichick Attack, completamente neste mercado livre. Obrigado a todos que nos acompanham diariamente aqui no Tudo sobre Futebol Americano. Já sabem, sempre o melhor conteúdo relacionado com o futebol americano, com a NFL, em português, em Portugal, sempre aqui disponíveis para vos trazer essas conversas, esses tópicos, essas discussões. Um grande abraço a todos, até ao próximo episódio. Tenham um excelente dia.